pela sua vida, ó Deus, e que o Senhor possa usar mais uma vez ele poderosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Queiram sentar, por favor. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja. É um privilégio grande recebê-los aqui. E para mim é uma satisfação muitíssimo grande de poder trabalhar esse material que Deus me deu para vocês. Um rapaz foi convidado pela primeira vez para estar num culto. Ele nunca havia estado num culto evangélico. E o amigo o levou e o culto foi realizado. Depois que o culto terminou, os dois saíram. E o amigo que convidou disse assim: você gostou do culto? Aí o visitante olhou para ele e disse: as músicas foram boas, mas o comercial foi longo demais. Eu espero que o meu comercial não seja assim, desse jeito para vocês. Hoje à noite o meu tema para a gente aprender mais com a palavra de Deus é: o que eu preciso para uma vida melhor? O que eu preciso para uma vida melhor? E eu vou usar um versículo do meu livro favorito da Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, na tradução Nova Versão Internacional, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós agradecemos, Deus, pela Tua palavra, e que ela seja importante para nós no sentido de transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Paulo vai dizer 5 coisas aqui que são extremamente importantes, e eu quero trabalhar estas coisas de uma maneira diferente com vocês. Eu vou começar isso perguntando: se você estivesse num lugar sozinho e Deus de repente aparecesse para você e dissesse assim: me peça 5 coisas que para vocês são indispensáveis para você ter uma vida de qualidade. 5 coisas. O que é que você pediria? Pensa aí. Saúde, é? O que é que você pediria? 5 coisas. Pergunta para o médico: quais são as 5 coisas que você precisa para ter uma vida bacana? Ele vai dizer: vitaminas, proteínas, minerais, suplementos. E se fosse um caçador, ele diria: uma mata, uma boa arma, um cantil com água, uma comidinha leve e bichos para eu caçar. Essas coisas todas, na minha forma de entender, nos leva a pensar que, via de regra, se isso acontecesse na nossa vida, nós pediríamos coisas físicas, materiais, saúde, dinheiro, né? Mas eu quero propor que a gente entre numa outra linha e busque 5 coisas que realmente vão nos ajudar a viver melhor. Para vocês entenderem melhor, como professor que sou, essas coisas todas vão começar com a letra P de Paulo, para que vocês possam memorizar melhor. E antes de começar com a primeira, eu preciso dizer: se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso entender que tipo de vida que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo, ou estou vegetando, ou estou simplesmente existindo? A vida está passando por mim, ou eu estou passando pela vida? E se é assim, nós entendemos que precisamos de coisas essenciais para que nós tenhamos uma qualidade de vida enquanto estamos aqui e uma certeza de que esta vida maravilhosa vai continuar depois do aqui. Então vamos às 5 coisas que eu elenquei aqui para vocês, todas elas começando com a letra P. E a primeira é:
eu preciso de poder para viver. É a primeira coisa que eu preciso. Não vou colocar aqui em ordem de importância, a importância cada um de nós vai fazer. Mas a primeira coisa que eu elenco aqui é poder para viver. Por que poder para viver? Porque nós vivemos num mundo em que as coisas roubam a nossa energia, tiram a nossa satisfação, a comida perde o sabor, o sono fica interrompido. Uma semana passamos bem, outra semana passamos gripados, com febres e assim por diante. Nós temos coisas que roubam as nossas forças, a nossa resistência, a nossa vitalidade, coisas do tipo de mudanças. Quem gosta de mudança? Nós somos pessoas que vivemos uma vida mais ou menos de rotina. As mudanças nos espantam. Mudar de casa é uma coisa terrível, especialmente para o marido que tem que carregar as coisas mais pesadas, não é? Quando nós pensamos dessa forma, então, entendemos que os conflitos, as esperas, como é ruim esperar, hein? No consultório para uma consulta, no aeroporto para pegar o avião, na rodoviária para pegar um ônibus. Esperar não é uma coisa muito simples e isso rouba a nossa energia. As frustrações, as rotinas diárias, os esgotamentos, todas essas coisas roubam a nossa energia e por isso nós precisamos de poder para viver. De onde é que nós podemos tirar energia para viver uma vida de qualidade? Por isso que nós precisamos de poder. Muita gente está buscando erroneamente esse poder através dos energéticos, especialmente aquele que nos dá asas, né? Outros vão buscar as terapias das ervas, a fitoterapia, tome chá de não sei o quê, faça isso com tal planta. Eu não digo que essas coisas são ruins ou são erradas, pelo contrário, elas são boas, mas elas não nos dão o poder que nós precisamos para viver uma vida de qualidade. Outros pegam as terapias alternativas, aquelas terapias de calor, de maçã, variadas são elas. Outros pegam mantras, eu vou viver bem, eu vou viver bem. Fica repetindo isso como o budista faz. Outros dizem assim, eu vou buscar esse poder indo à igreja todo domingo. E a igreja é muito bom, mas você não vai ter esse poder fazendo isso aqui. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Então nós vamos começar a entender que o poder verdadeiro para termos uma vida de qualidade começa pelo fato da necessidade de centralizarmos a nossa vida em Deus. Posso fazer uma pergunta muito pessoal para vocês? De segunda a domingo, quando é que vocês se lembram de Deus? Sua vida está centrada em Deus? Tudo que você faz, você pede a Deus orientação, ajuda, decisão. Você tem pedido a Deus para lhe orientar nas situações mais diferentes de sua vida, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Ou será que nós nos lembramos de Deus só no domingo, quando, hoje tem igreja? O que é que nós estamos fazendo? Centralizar a nossa vida em Deus. Olhe bem, existe uma equação muito simples. Quanto mais de Deus, mais poder para viver uma vida de qualidade. Quanto mais poder, mais Deus, mais vida de qualidade. Porque para Deus, nada é impossível. Um autor disse certa vez assim, olha, nós estamos vivendo dias em que se o Espírito Santo fosse retirado do mundo, 95 das igrejas continuariam do mesmo jeito. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, cerca de 85% das igrejas não têm 100 membros? O que está acontecendo? Nós precisamos desse poder para revolucionar o mundo, mas é o poder de Deus. E a gente sabe claramente que a Bíblia nos exorta a isso, porquanto Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, estou aqui, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Então, quanto mais ligado você está em Deus, pensando nele, todo o tempo da sua vida, mais poder você está recebendo. É preciso que as nossas tomadas estejam conectadas com Deus, porque só com Ele nós vamos ter energia. Olha só, a Bíblia traz uma palavra muito especial que descreve como nós centralizamos a nossa vida em Deus. É a palavra adoração. Mas nós confundimos muito a palavra adoração. Primeiramente, nós pensamos que adoração é cantar, é louvar. E aqui nesta igreja, o louvor é excepcional, né? Cada banda, cada uma melhor que a outra. E as pessoas que cantam aqui, incentivando a gente a cantar, são maravilhosas, instrumentistas de primeira linha, profissionais, na verdade. Mas o louvor não é simplesmente ser o fato da adoração completa para a nossa vida. O louvor é apenas parte da adoração. Alguns pensam que a adoração é um ritual, uma liturgia. Não é. Outros pensam que a adoração é algo como regulamento, regras, normas, regimento. Faça isso, faça aquilo, desse jeito, daquele jeito. Cante sentado, cante em pé, cante ajoelhado, ore deitado. Não é nada disso. Outros pensam que é uma cerimônia. Adoração não é uma cerimônia. Não é uma lista de coisas que você faz ou não faz. Adorar significa colocar sistematicamente Deus centralizado na sua vida. Envolve oração, envolve tudo. Como você tem se sentido nestes dias de tanta confusão, de guerras, de notícias tão contraditórias e de muitas notícias falsas? Isso tira o nosso sossego. Isso tira de nós o poder que precisamos para viver uma vida de qualidade. Mas, quando nós centralizamos a nossa vida em Deus, essas coisas vão acontecer, mas nós vamos ter muito melhores condições de ultrapassá-las, porque sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu li a história de um homem chamado Bob Wieland. Ele foi um soldado norte-americano que lutou no Vietnã, na década de 1970. E uma granada explodiu na frente dele e terminou que ele perdeu as duas pernas. E quando ele voltou para sua casa nos Estados Unidos, basicamente para ele a vida tinha perdido o sabor. Mas para este homem, Bob Wieland, não foi assim. Porque ele disse que faço o melhor que eu posso para praticar a palavra de Deus na minha vida, porque eu sei que isso funciona mesmo. E ele usou um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de você. E ele fez disso o jeito de ser com Deus, mesmo sem as duas pernas. Pois bem, este camarada aqui, Bob Wieland, colocando esse tema, explicando que a vida centralizar em Deus, ele andava com as mãos e ele conseguiu, pasmem, disputar maratonas num tipo de bicicleta em que ele rodava com as mãos. A maratona de Nova York, a maratona de Los Angeles, a vida dele não perdeu o sentido porque ele perdeu as pernas. Pelo contrário, a vida dele ganhou sentido quando ele ganhou a centralidade dela em Deus. Então esta é a primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida de qualidade. Centralizar a nossa vida em Deus para dele receber o poder para vivermos aqui. Isso não significa que você não vai ter problemas, vai. Mas o poder de Deus vai fazer você ver as soluções em vez de olhar para o problema. A segunda coisa, primeiro poder, letra P. A segunda, precisamos de pessoas para conviver. Pessoas para conviver. Vocês sabem que eu me preocupo muito com os chamados cultos online, em que as pessoas ficam sentadinhas nos seus sofás em casa, deitadinhas lá, quem sabe, né? Tomando um suquinho de maracujá, comendo um biscoitinho, um creme cracker, gostosinho, com, quem sabe até com um pouco de creme de amendoim, que é uma delícia, eu pelo menos gosto muito. Então, eu me preocupo muito, porque essas pessoas não têm contato com as outras, elas têm contato com a tela. Se ela adoece, é a tela que vai dar condições para ela de uma visitação, de uma palavra amiga, não vai. Eu me preocupo com isso,
Porque, lamentavelmente, a gente sabe que há crentes, que há cristãos que preferem ficar em casa vendo o culto na televisão e não vêm à igreja para termos esse modo de convivência espiritual. A Bíblia chama a convivência espiritual das pessoas, quando estão reunidas em nome de Jesus, a Bíblia chama isso de comunhão. Comunhão. Fomos criados para estar juntos em unidade. Fomos criados para ter gente ao nosso redor, de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer condição socioeconômica, porque relacionamentos se torna a coisa mais necessária e mais importante nesses tempos que nós estamos vivendo. As conexões são feitas de modo que assim nós sabemos o que Deus quer de nós. Quando Adão estava andando lá no jardim do Éden, Deus olhou para ele e ficou com peninha dele. Esse cara é muito solitário. Esse sujeito está passando alguma situação de dificuldade na vida, porque ele está de cara amarrada, ele não dá um sorriso. E Deus diz, ops, eu acho que faltou alguma coisa na minha construção daquilo que eu criei. Sabem o que Deus fez, né? Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus deu para Adão um motivo para ele rir, para ele gargalhar, porque ele deu para ela uma mulher fascinante, um pedaço de bom caminho. Deus deu para ele uma bacana mulher para que ele pudesse conviver. Aí Deus começou a perceber que a vida de Adão havia mudado da água para o vinho, porque agora Adão era festivo, alegre, serelepe por tudo que fazia. Imaginem só, os dois sozinhos, sem sogra, sem nada, não é? Que beleza! Você foi criado para ter relacionamentos, para conviver com gente. Quando a gente estuda as estatísticas da psicologia, a gente chega a algumas conclusões que são terríveis e vou passar isso para vocês. Uma pessoa que vive solitariamente, isoladamente, ela tem 3 vezes mais chance de morrer mais cedo do que as pessoas que vivem em comunidade. As pessoas que vivem na solidão, são solitárias, elas têm 4 vezes mais chances de morrer de desequilíbrio emocional do que as pessoas que vivem em comunhão com uns com as outras. As pessoas que vivem em solidão, elas têm 5 vezes mais chance de morrerem por causa da depressão do que as pessoas que vivem em comunidade. E pasmem para essa estatística, as pessoas que vivem em solidão têm 10 vezes mais chance de morrer por conta de hospitalização e por desordens afetivas, por se sentir completamente só, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, ninguém me olha, do que as pessoas que vivem em comunidade. Então nós percebemos que em todos os sentidos a comunhão, pessoas para conviver, se torna uma necessidade para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10 diz, é melhor haver isso é Salomão em Eclesiastes, confundi aqui. Eclesiastes 4, 9 e 10, Salomão diz, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, leiam juntos. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Igreja não é um lugar simplesmente para a gente ir. E vocês viram a nossa líder da adoração dizer que culto não é o lugar para a gente assistir. Eu vou assistir o culto. Não, nós vamos ao culto para estar juntos e nós vamos prestar o culto juntos. A igreja não é um evento para se assistir. A igreja é uma família criada por Deus para estarmos em conexão, para você se sentir parte, para você ter a ideia de que você pertence àquele ambiente. Deus deseja que você tenha relacionamentos, conexões e comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Quando você está muito ocupado, quando você está com problemas, a primeira coisa que acontece na sua vida é cortar relacionamentos, é cortar a igreja. Mas não pode ser assim. Quando os problemas chegarem,
Quando as ocupações chegarem por demais, a primeira coisa que se deve fazer é buscar gente. Estar com pessoas. Estar com pessoas é uma necessidade fisiológica para nós, é uma necessidade espiritual para nós, é uma necessidade emocional para nós. Cortar relacionamento significa ser machucado por você mesmo. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, nos faz uma advertência poderosa. Ele diz aqui: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora eu quero que vocês leiam comigo o restante. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. As pessoas com quem você convive são pessoas que encorajam? Ou são aquele tipo de pessoa pessimista que tudo vai dar errado, nada vai dar certo? Quem são essas pessoas? Olha, estou dizendo, vivam junto com as pessoas, mas façam uma certa seleção. Não vivam muito com pessoas que são pessimistas, porque o pessimismo é contagiante. É interessante porque o otimismo não é verdade? Mas saúde não é contagiante. Mas quando você está com a bactéria, ela contagia. Então o que é ruim contagia mesmo. Contagia no sentido de contaminar. E o que é bom deveria contagiar a gente no sentido positivo da vida. Eu entendo que todos nós deveríamos ter em casa, na frente da geladeira, lá no espelho do banheiro, na cabeceira da nossa cama, uma frase que dizia assim: domingo é dia de não ficar em casa. Domingo é dia de ir à igreja. Eu li a história de um pastor que foi visitar um membro de sua igreja que deixou de frequentar, deixou de participar da igreja. Era uma tarde bem fria, muito fria, e ele morava numa casa bonita, uma casa muito boa. E quando o pastor entra, o homem o leva para uma sala onde havia uma lareira com um fogão acesa, a lenha acesa ali, quentinho. E o pastor já percebia que aquela visita seria para um puxão de orelha. Perdão, o dono da casa entendia que já ia ter um puxão de orelha. Então ele coloca o pastor sentado numa poltrona muito confortável, aquele calorzinho ali gostoso, serviu um café, e o pastor estava ali sentado, não falou nada, olhando para ele, olhando para o fogo, olhando para ele, olhando para o fogo, e de repente o pastor levanta. Chega lá na lareira, pega um pedaço da lenha que estava em fogo e traz ela e põe a lenha bem do lado daquele moço. E fica quieto. E o dono da casa fica olhando para o pastor e para a lenha, para o que está vendo, o que ele está querendo fazer com isso? Que negócio é esse? E o pastor fica quieto e de repente percebe-se que aquele pedaço de lenha que foi tirado da lareira começou a perder o fogo e daqui a pouco só tinha fumaça. Aí o pastor levantou, pegou o pedaço da madeira e colocou lá na lareira de novo. E aí disse: que Deus abençoe você. Levantou e ia saindo. Quando ele estava saindo, o dono da casa olhou para ele e disse: muito obrigado pela sua visita. Especialmente, muito obrigado pelo seu sermão inflamado. Domingo que vem eu estarei na igreja. É assim. Quando nós estamos juntos, nós estamos pegando fogo. Fogo do Espírito. Mas na medida que nós nos afastamos, vamos esfriando. O fogo vai esvanecendo. E nós vamos deixando de lado as coisas mais preciosas da vida. Nós precisamos de pessoas que nos incentivem a apelar ao nosso coração por compromissos com o Senhor, por compromissos com a igreja, por compromissos com a sociedade, de modo que possamos passar nesta terra para fazer diferença onde nós estamos. Então a primeira coisa é poder para viver. A segunda, pessoas para conviver. A terceira é preciso de princípios para crescer. Princípios para crescer. Poder para viver, pessoas para conviver, princípios para crescer. Os princípios preservam a nossa vida. Nós precisamos de pensamentos claros, convicções
que nos digam exatamente o que nós somos e o que nós temos e o que nós queremos. Eu quero especialmente abrir um parênteses aqui para incentivar a quem estiver me ouvindo de vocês aqui ou então na internet neste momento, especialmente vocês que estudam nas universidades. As universidades hoje estão sendo um ninho de problemas em função de desmerecimento das coisas de Deus. Lamentavelmente, os princípios da vida moral e os princípios da vida espiritual estão sendo espezinhados, especialmente nas universidades. Porque o ceticismo, o ateísmo e tudo que é negativado para as coisas de Deus tem tido proeminência ali a partir dos próprios mestres. Precisamos de convicções que nos ajudem a, com o alicerce moral, ter uma vida de equilíbrio e de maturidade. Convicções cristãs sólidas que nos dê estabilidade quando as coisas não andam bem. Observem que eu estou dizendo princípios, eu não estou dizendo regras, normas. Há uma diferença muito grande entre princípios e regras. O princípio nasce de dentro de você como uma convicção que você tem. As regras você ouve de alguém dizendo o que você deve fazer ou não deve fazer. Com as convicções é você que vai dizer o que você quer fazer. Com as regras são os outros que vão dizer quem você quer fazer. Com as convicções eu vou entender que eu preciso buscar o centro dessas convicções em alguém que realmente mereça a minha confiança. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus é a base dos princípios para a vida, da verdade, do certo e do errado, da verdade e da tolerância. Lamentavelmente, hoje, nós vivemos de uma forma completamente anarquizada. Antigamente, a gente buscava discutir a verdade. Hoje a verdade não existe. Hoje verdade não existe. A gente percebe assim, essas coisas que são verdades absolutas não existem. E eu chego a pensar assim, será que uma pessoa tem condições de dizer isso? Tem sim, e a gente ouve. Então eu vou dar uma sugestão para você. Quando a pessoa chegar para você para dizer que tudo é relativo, pode fazer qualquer coisa, pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, sem problema nenhum, porque não existe verdade absoluta. Aí você olha para a pessoa e diga assim, você tem absoluta certeza de que é isso mesmo? Ele vai dizer que é sim, não é? Se ele disser que sim, ele já está trabalhando em cima de uma verdade absoluta. Porque ele acha absolutamente que ele pode fazer o que ele quer. É preciso que nós entendamos que essas convicções precisam ser firmes e ter uma base que realmente nos ajude a entender. Quando lemos o Salmo 119, versículo 19, diz, eu estou apenas de passagem aqui na terra. Sou um viajante e preciso dos teus mandamentos para me orientar. Meus queridos e minhas queridas, a vida aqui na terra é um teste. É um aquecimento para vivermos bem aqui com Deus, para aprendermos a viver bem com Ele na eternidade. Onde vai ser a sua eternidade, o que você vai fazer será determinado pela maneira como você seguiu de perto as direções que Deus está lhe dando aqui na terra. Não tem outra saída. Quando Jesus conta a história daquele homem que construiu a sua casa sobre rocha firme, e aquele outro que construiu a sua casa sobre areia, e veio o temporal e derrubou a casa que estava construída na areia, o que ele quis dizer com aquilo é que nós precisamos desses alicerces para termos convicções. E ele termina, quando conta essa história, ele diz assim, em Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui é um problema que a gente precisa entender. Os princípios de Deus não são exatamente os princípios que a nossa sociedade determina, que a nossa cultura determina. A nossa cultura vai dar contramão daquilo que Deus está dizendo. A Bíblia diz, não adulterarás. Está brincando? Essa é a coisa mais natural da vida. É a coisa mais simples, o que mais acontece. Não furtarás. Honra teu pai e a tua mãe.
Essas coisas são imaginação, elas não existem. Meus queridos, mais do que nunca, nós somos responsáveis para dizer ao mundo que essas coisas existem. E que sem elas, vai tudo virar uma anarquia. Sem elas, não vai ter entendimento nenhum do que verdadeiramente é a vida. A cultura popular quase sempre vai para o lado errado. A cultura popular trabalha na ideia de que se eu sou bom, eu estou com tudo. Se eu sou bom, eu vou para o céu. Se eu consigo fazer as coisas de ajudar as pessoas, obras de caridade, eu vou para o céu. Deus diz absolutamente não. Não é por aí, não é esse o caminho. O caminho, a verdade e a vida é o Filho que eu enviei para vocês. E somos nós que temos que dizer isso para as pessoas. Verdade não é uma ilusão. Estamos vendo essa atitude ser implementada em todas as áreas da nossa sociedade, na política, no governo, na educação, em todas as áreas da vida. E você ouve pessoas dizendo coisas, não há mesmo absoluto. Os absolutos são invenção da religiosidade que não tem qualquer base para que nós possamos com ela viver. Isso se torna cada vez mais triste, cada vez mais triste. Para vocês terem uma ideia, um diretor de uma faculdade americana, uma faculdade batista, chamada Baylor, que está no estado do Texas, ele estava dando as boas-vindas para os calouros. E dentre as coisas que ele estava dizendo é, o dormitório feminino está proibido para todos os rapazes, do mesmo jeito que o dormitório masculino está proibido para todas as mulheres. Se alguém quebrar esta regra, na primeira vez vai ser penalizado em $50. Se quebrar essa regra pela segunda vez, vai ter uma multa de $100. E se quebrar pela terceira vez, vai ter uma multa de $300. E ele estava falando sério. Então um garoto levanta-se e diz assim, diretor, quanto custa um passe livre? Entenderam? Para que ele pudesse ir no dormitório das mulheres todo o tempo. Isso não tem cabimento, mas é isso que tem acontecido. Isso entristece o coração de Deus e deve nos entristecer. Mas nós não devemos simplesmente ficar tristes. Nós devemos buscar essas convicções, esses princípios e mostrar ao mundo que só com esses princípios o mundo pode viver melhor. Só com esses princípios nós podemos sair dessa situação tão triste em que nós estamos vivendo neste mundo. Quando lemos Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nós temos a direção daquilo que deve acontecer conosco. Diz assim, o caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. É isso que nós precisamos fazer, ter princípios de tal maneira que as pessoas, quando olharem para nós, saibam que nós somos diferentes, porque somos cristãos. Nossa conduta, nossas palavras, nossas expressões, nosso jeito de ser, faz com que as pessoas olhem para nós e digam, esse camarada é diferente, essa mulher é diferente. Sim, porque temos princípios, e nós não podemos abrir mão desses princípios, porque toda situação de decrepitude, de anarquia, situações nojentas que estamos vendo no mundo todo, é porque o mundo está perdendo os princípios da vida cristã, os princípios que Deus deixou para nós. Infelizmente é isso que tem acontecido. A Bíblia tem uma palavra para descrever quando uma pessoa tem esses princípios. A Bíblia diz que uma pessoa, quando tem esses princípios, ela é chamada de discípulo de Jesus. E essa ação é chamada de discipulado. Eu li a história de um pastor que tinha uma consulta médica. E ele saiu de casa meio atrasado. E então ele estacionou o carro no lugar onde não havia uma placa que dizia estacionamento proibido. Mas ele estava apressado e ele colocou o carro ali e deixou um bilhetinho. Ele dizia assim, rodei
o quarteirão por várias vezes sem encontrar vaga. Se não estacionasse logo, perderia a minha consulta. A Bíblia diz: perdoe as nossas transgressões. Não é bonitinho? Aí quando ele voltou, encontrou uma bela multa no carro e um bilhetinho. E o bilhetinho do oficial da polícia foi assim: tenho rodado esse quarteirão por 5 anos, e se eu não lhe multar, posso perder meu emprego. A Bíblia diz: não nos induzas à tentação. Princípios para viver, sem abrir mão, sem exceção, absolutos. Guardem essa palavra no seu coração. Nós somos cristãos absolutos e precisamos ser sempre. Número 4, preciso de um plano para sobreviver. Então, poder, pessoas, princípios e agora o plano. Plano para sobreviver. Precisamos saber usar adequadamente a potencialidade que Deus coloca à nossa disposição. E precisamos aprender que não podemos passar em branco, desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá. Deus deixou para nós um plano transformador. E viver sem esse plano transformador em nossas vidas é como costurar com agulha sem linha ou escrever com a caneta sem tinta. Você não vai fazer absolutamente nada. Por isso precisamos de plano para viver. Para que é que nós estamos aqui? Estamos de passagem? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para fazer diferença. E o plano número 1 é ajudar a transformar este mundo num lugar melhor. Por quê? Porque nós somos exclusivos. Nós temos um molde que Deus nos deu, que só nós temos. Há coisas que só você pode fazer. E você precisa fazer para mudar o mundo. Um plano para cada criatura. Por isso que aquele cântico antigo diz: Deus tem um plano a cada criatura. Qual é esse plano? Ser um servo. Ser um servo. O plano de Deus é que nós sejamos servos. Muito tempo atrás, quando pastoreava a Igreja Batista Morada de Camburi, eu fiz uma ligação muito forte com a Igreja Batista Saddleback, na Califórnia. E eu ia lá todo ano para o congresso fascinante que acontecia no mês de maio. E não sei por que cargas d'água, o médico me disse que eu tinha, hoje eu não tenho, graças a Deus, a síndrome do intestino irritável. De modo que eu chegava já descendo do avião, correndo para o banheiro. E eu tinha uma dificuldade imensa, uma dificuldade terrível, porque eu comia simplesmente coisas bem leves, porque era comer qualquer coisa. Eu olhava assim aquelas pizzas, aquelas lasanhas, aqueles sorvetes, e eu não podia comer nada daquilo, porque logo era banheiro. Eu dava uma de rei, passava o tempo todo no trono. E numa dessas conferências, eu fiquei sentado, a minha esposa estava comigo, e eu precisei me levantar várias vezes, porque a cólica vinha terrível, terrível. A primeira vez que eu fui, tinha um senhor muito distinto, que estava no banheiro da igreja lá, a igreja enorme, enorme, você imaginar assim, uma igreja num terreno de 50 mil metros quadrados, com prédio para jovem, prédio para adolescente, prédio para criança, prédio para tudo, coisa fantástica. E eu entrei ali, aquele senhor distinto percebeu que eu não estava bem. Quando eu levantei e saí, estava lavando as mãos, ele olhou para mim assim e disse: o senhor está com um problema, não é a terceira vez que o senhor vem aqui. Eu disse: eu estou com um problema. Ele disse: deixa eu ajudar o senhor, vem comigo. Aí ele tirou aquelas luvas, que estava fazendo a limpeza do banheiro, então ele tirou aquelas luvas e saiu comigo e foi num prédio ao lado, onde havia uma área médica de atendimento. Aí ele chegou e disse: sente aqui que eu vou providenciar para o senhor. Aí eu fiquei sentado ali, e depois veio uma moça e me levou lá para dentro para saber de fato o que eu tinha. Aí ela disse assim para mim: olha, o senhor foi abençoado, porque o irmão que trouxe você aqui é o doutor, e disse o nome dele. Ele é o diretor do hospital, e falou o nome do hospital lá naquela região da Califórnia. Quando ela disse aquilo, quase que eu caio da cadeira, porque eu jamais poderia imaginar
que havia um médico daquele porte, um doutor em medicina, limpando o banheiro da igreja. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para servir. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, este plano é o plano de serviço. Se você não está servindo a Deus, você está perdendo uma das coisas mais maravilhosas que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma tonelada de dons e talentos. A psicologia diz que todos nós temos pelo menos 7.000 talentos. Perdão, existem 7.000 talentos. Desses 7.000 talentos, nós temos pelo menos 10%. 700 talentos você tem. É importante que você entenda que você tem dons e capacitações que Deus lhe deu, e Deus quer que você use. Lá fora, nas pessoas, lá no seu trabalho, lá na sua rua. Deus quer que você sirva. Você é quem você é porque Deus quis que você fosse assim. Nós não precisamos sair fora da rota de Deus. Nós não precisamos ouvir conversas perniciosas que nos tiram da direção de Deus. Nós precisamos buscar o nosso original em Deus, porque foi Ele que nos criou, e Ele sabe quem nós somos, Ele sabe tudo a nosso respeito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5 diz: ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais, porém é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém é o mesmo Deus a quem nós estamos. Qual é a última palavra? Servindo. Você tem servido? Observe que servir a Deus não é como uma mistura de líquidos que se misturam bem, mas é como uma linda salada de frutas que você pode destacar o mamão, o abacaxi, a manga, a banana, o que for. Deus conhece cada um de vocês e Ele sabe o que é melhor para vocês. E Ele diz: o plano que eu tenho para vocês é que vocês sirvam me representando aqui na terra. Ações ou palavras acidentais, espontâneas, que possam mostrar o que Deus nos fez para ser, mas também o que Deus nos fez para fazer. Por isso que nós somos servos. E para terminar, número 5, preciso de um propósito para previver. Essa palavra é estranha para vocês, não é? Mas ela existe. Previver. O dicionário diz que previver significa ter a consciência ou a previsão de uma existência futura, geralmente no sentido de saber que não será esquecido pelas próximas gerações. É antecipar em pensamento a própria vida do que será o nosso amanhã. Sentido de importância da vida. Ah, que coisa boa saber que eu estou passando por essa vida e está sendo importante. Eu não estou aqui apenas ocupando espaço. Eu não estou aqui apenas gastando o oxigênio que Deus colocou para mim. Você precisa perceber isso na sua vida também. Eu não preciso aqui entender apenas que eu sou um esportista, vou viver por esporte, por divertimento, por adrenalina, por sensações. Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito na sua vida, que é viver uma vida de qualidade. É isso que nos dá importância, é isso que nos dá significado para a nossa vida, pessoal. Se você não conhece seus propósitos, sua vida não tem o menor sentido. Você está existindo, não vivendo. Quais são os seus propósitos de vida? Fiz essa pergunta aqui, eu lembrei que foi essa pergunta que eu fiz para todos os rapazes que quiseram casar com as minhas filhas. Qual o seu propósito de vida? Se você não conhece seu propósito, você vai inventar. É a primeira coisa. Vai inventar um e vai dizer: esse é o meu propósito. Esportes, música, festas, política, fofoca, dinheiro, coisas que são de segunda e terceira categoria. Se você não inventar, você vai se viciar em alguma coisa que é de quinta categoria, tipo, vou me viciar na TV, vou me viciar no celular, vou me viciar nos games, vou me viciar na internet, nas mídias sociais, vou me viciar na pornografia, nas festas, na adrenalina, vou me viciar em comida. Ei, coisa boa! Você come para viver ou vive para comer? Propósito, propósito. Paulo estava indo para Jerusalém. E como ele não podia passar na cidade de Éfeso, ele parou em Mileto. O navio dele aportou numa cidade chamada Mileto, que é uma cidade portuária.
E de lá ele mandou chamar os líderes da igreja cristã da cidade de Éfeso, porque ele queria se despedir. Ele sabia que iria para Jerusalém, e depois de Jerusalém iria para Roma, onde ele morreria. Por isso ele chamou os irmãos líderes da igreja de Éfeso e fez um sermão para eles, no sentido de dizer: estou me despedindo de vocês. E no meio do sermão ele diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. Aí ele diz a coisa mais forte: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Da graça de Deus. Você percebe então que há 5 coisas que são essenciais para você viver melhor. Primeiro, como podemos nos conectar com a energia e o poder de Deus. Segundo, como alimentar relacionamentos com as pessoas, de modo que nós tenhamos relacionamentos duradouros que preencham as nossas vidas. Terceiro, como construir princípios notáveis que direcionem a minha vida para o melhor. Quarto, como ter um plano de se tornar útil na vida usando seus talentos e capacidades. E quinto, como descobrir e cumprir o propósito para o qual você foi colocado neste planeta. Como cumprir o propósito. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Aí ele diz: por meio do conhecimento daquele que nos chamou para participarmos de sua glória e bondade. Deixe-me terminar. Um guia de museu estava com um grupo, e ele era bem criativo, e ele levou esse grupo para um salão que estava numa penumbra mais do que esta que temos aqui hoje. E era um salão grande. E ele então ligou um holofote, e o holofote então foi em cima de uma peça grande, imensa assim, como se fosse um quadro enorme. E ele aumentou a luminosidade, e quando as pessoas olharam, era um emaranhado de fios de lã, pedaços de fio de lã, emaranhando tudo, de todas as cores, todos os jeitos. E ele perguntou para o grupo: vocês sabem o que é isso? E aí foi um sonoro não, porque ninguém entendia nada, era uma bagunça aquilo ali, pedaços de fios de lã para tudo que era lado ali no painel. Aí ele disse: pois muito bem, venham comigo. Ele então rodeou e ficou do outro lado com um grupo. Aí ele acendeu os faróis. E quando ele acendeu as luzes, foi a expressão. Era um tapete de arraiolo, e que agora o pessoal estava diante de um quadro belíssimo, um panorama maravilhoso. E ele então disse assim: para que vocês possam ver isso, vocês precisam estar do lado certo. Então deixe-me terminar contando um pequeno segredo para vocês. Um pequeno segredo. O segredo de como começar bem a nossa estratégia. Vamos lá. Você precisa estabelecer uma relação real com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Não apenas conhecer, mas viver com Ele intensamente. Você precisa ter comunhão com Deus intensamente. E a segunda coisa é esta: você precisa ter uma família espiritual, a igreja, onde você pode receber apoio e ajuda. Sem essas duas coisas, a sua vida não vai adiante. Baixe sua cabeça agora, por gentileza. Tenho 2 apelos para fazer para você. Se você entende que essas coisas que eu acabei de dizer você só vai encontrar em Jesus, e você precisa de Jesus na sua vida, e se você nunca teve a oportunidade de publicamente dizer: eu quero esse Jesus, eu quero viver com Jesus, e se você sente no seu coração que este é o seu momento, esta é a sua hora, eu peço simplesmente que você diga isso com um gesto
E esse gesto é levantar uma mão para nós, e nós vamos estar orando por você e ajudando na sua direção de vida. Pode levantar a sua mão de onde você estiver e diga: eu quero esse Jesus comigo. Pode levantar, sem dúvida. Sabem, quando eu estava nessa direção, eu tive muitas dificuldades, porque o pastor me dava a chance de fazer essa decisão, e eu me segurava no banco. Eu queria, mas alguma força me impedia. Quero dizer para você: lute com essas forças. Não permita que essas forças atrapalhem você. Então, onde você está, diga assim: eu quero viver com Jesus para receber essas 5 coisas, para eu poder ter uma vida melhor. Pode levantar a sua mão de onde estiver. Alguém? Alguém? Geralmente eu não insisto no apelo, mas eu tenho um segundo apelo. Todos vocês que já receberam Jesus Cristo como seu Salvador e entendem que esse Jesus Cristo é especial e você precisa ter um compromisso com Ele, faça uma renovação de votos agora e diga assim: eu quero estar mais perto em adoração a Jesus. Eu quero estar mais perto em comunhão com Jesus e com os meus irmãos aqui na igreja. Eu quero estar mais perto de Jesus, seguindo o plano e o propósito dele para a minha vida. Então, se você está disposto a dizer: eu quero fazer essa renovação dos meus votos cristãos, eu peço que você fique em pé onde você está agora, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ficar em pé. Com a renovação dos seus votos com o Senhor. Louvado seja Deus por todos vocês. Louvado seja Deus. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado por esta oportunidade. Eu te louvo, Senhor, por esse tempo precioso, que o poder, as pessoas, os princípios, o plano e o propósito fiquem muito firmes dentro de cada pessoa que aqui está, para entender que somente em Jesus elas têm a segurança de uma qualidade de vida. E para os meus irmãos e irmãs, que esta noite seja uma noite de compromisso com o Senhor, para ter uma vida de servo. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.